perdoando e perdoado. Ontem eu fiz um story no Instagram e eu fiz algumas perguntas interessantes. Você já foi injustiçado? Já falaram mal de você? Você precisa perdoar ou precisa pedir perdão para alguém? E a maioria das respostas foi sim. Apenas uma pequena porcentagem disse que não passou por isso. Apenas uma pessoa não estava sendo injustiçada ou não foi injustiçada. Talvez eu creio que essa pessoa ela passou por algo ou a visão dela sobre o que ela passou foi diferente. Isso é muito bom. Então, eu gostaria de começar a falar que toda família tem problema, né? Então, no assunto perdão, já estou entrando num dos maiores problemas da humanidade, que é a família. Mas como o pastor Antônio diz, a família é o colo de Deus na terra. Então, toda família tem um BO, e isso é consequência do pecado. A primeira família que estava na terra deu problema. Caim matou seu irmão, teve um homicídio. Quer BO maior do que esse? Você ter um irmão que mata o seu outro irmão por causa de inveja? Foi isso que a primeira família passou. Mas não precisamos usar a primeira família como exemplo para a nossa família. A gente pode usar a família de Deus. Deus ele é feliz nele mesmo. Ele é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa trindade, Deus vive em comunidade, Deus vive em família. E a família de Deus, um vive pelo outro, um é para agradar o outro. Deus mandou o seu Filho vir na cruz e Jesus obedecia a Deus constantemente. E depois veio o Espírito Santo para completar essa ação de Deus no relacionamento humano. Aonde vemos que a falta de perdão tem sido gravíssimo. Temos visto muito na nossa família. Então falta perdão nas famílias de hoje. Então para que serve a família? A família serve para cuidar, para proteger. A família do meu pastor tem como diz, não é um motivo, um costume muito interessante que é que nenhum dos seus filhos nunca dormiram brigados. Então, desde pequeno, o meu pastor ensina aos seus 3 filhos que eles não devem dormir brigados uns com os outros. E nem os pais dormem brigados. Eles mutuamente se pedem perdão. Isso me marcou demais quando meu pastor contou isso. Que os seus filhos não dormiam brigados. Nunca teve um dia que eles dormiram brigados. Será que a nossa família tem sido assim hoje? Porque na própria Bíblia diz: não ponha o sol sobre a vossa ira. Eu gostaria de ler o nosso texto-chave, que fica em Mateus 18, 21 e 22, que diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? 7 porque é o número perfeito, né? E Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto que dá? 490. Então, 490 vezes era para perdoar o irmão. Porém, quem vai ficar contando? Essa é a lição da história que aconteceu aqui na palavra de Deus. Teve um problema que aconteceu que eu gostaria de ilustrar aqui, que tinha a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. A pessoa A e a pessoa B, elas não se davam bem, de jeito nenhum. Porém, a pessoa A, ela não se dava bem com a pessoa C, porém ela ficava na dela, não falava mal, continuava a sua vida e seguia o baile. Já a pessoa B, que não gostava da pessoa A, começou a falar mal da pessoa A e foi lá e falou para a pessoa C. E falou para D, e falou para E, e para F, e começou a cultivar, semear
uma raiz de amargura nessas pessoas. E aí essas pessoas começaram a comprar a briga da pessoa B e falar que não gostavam e não queriam se relacionar com a pessoa A, até se afastaram da pessoa A, porque na cabeça delas a pessoa B se sentia injustiçada. E aí essa pessoa B falava muito mal dessa pessoa A, fez todo mundo ficar contra essa pessoa A, né? A pessoa B fez todo mundo ficar contra a pessoa A. E aí ela disseminou, né, aquela raiz de amargura nas outras pessoas, falando que a outra pessoa que era ruim. E aí passou-se um tempo, a pessoa A com a pessoa B fizeram as pazes, ficaram tudo bem, e os bonitos pagou de bonito lá no Facebook, tirando foto para todo mundo ver. E aí a pessoa D, a E, a F, que foram tudo contaminados, ficaram sem entender nada. Ou seja, comprou uma briga que não era dessas pessoas e depois os dois ficam lá, paga de bonito na internet e todo mundo fica com aquela raiz de amargura, alimentando aquela raiz de amargura, não entendendo praticamente nada. Lá em Provérbios 6:19 tem um versículo que eu gosto bastante, que cabe aqui no nosso estudo, que diz o seguinte: Deus fala que tem 6 coisas que ele odeia. Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. Aí ele vai estar falando, né, que não gosta da pessoa que tem o olhar altivo, soberbo, né, pessoa orgulhosa, a língua mentirosa, etc. E aí lá no versículo 19 vai dizer, né, Deus odeia a testemunha falsa, que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ou seja, aquele que vai criando raiz de amargura nas pessoas, Deus abomina. E abominação, sabe aqueles pecados sexuais que a Bíblia fala que Deus abomina? Exatamente isso, que Deus não gosta dessas pessoas. Tem ranço, Deus tem muita abominação por essas pessoas que ficam disseminando, fazendo fofoca. A gente é muito bom, né, pra falar de um, de outro. A gente vai lá, alguém me feriu, me fez mal, e eu vou lá e falo pra todo mundo. Mas aí quando acerta, ninguém fala nada, né? Todo mundo fica quieto. Por que também a pessoa que foi lá e disseminou, eu acertei com tal pessoa, tá tudo bem agora. Mas não, né? A pessoa quer pagar de bonita. Enfim, e aí todo mundo fica com aquela raiz de amargura. Eu tive um problema nesse vídeo, eu tô regravando ele e eu não consegui ver os outros porque já estão postados. Então, se eu não falei o versículo chave aqui do nosso estudo, Mateus 18, 21 e 22 eu vou ler aqui e a gente dá continuidade. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, 490. Então é que a pessoa não ia ficar contando, né? Era para ela realmente perdoar. Perdoar é ser feliz. Pedir perdão é ser nobre. Quer ser feliz? Perdoa. Libera você. Não é questão do outro, é questão de você. Quem vai lá e pede perdão é nobre. Você só pode dar o que tem dentro de você. Lucas 7,47 diz o seguinte: por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe por que você não perdoa? Porque você não tem um amor dentro de você. O amor de Deus que você deveria deixar Deus te amar, nem você deixa Deus te amar. Você não tem amor pelos outros. Você se acha tão superior até Deus, porque a palavra aqui é superior a Deus mesmo, o que eu quero dizer. Porque Deus, ele teve amor por nós para nos perdoar. E você é tão bom, tão ótima pessoa, que você é superior a Deus. Não precisa perdoar os outros. É forte, né?
Você não pode dar o que não tem dentro de você. Por isso você não perdoa. A Patrícia, você tá sendo muito radical. Não, eu tô exortando com amor. Quando a gente fala sobre essas verdades bíblicas, a gente quer exortar com amor. Não é parecer uma santidade que não existe, não é parecer melhor que... Não é querer parecer melhor com os outros que os outros. É exortar em amor, para você abrir os seus olhos, ok? Então você não tem amor dentro de você, porque eu acabei de ler, Jesus que disse, não fui eu, que só quem perdoa é quem muito foi amado. Lá em 1 João 3,14 diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o irmão permanece na morte. 1 João 4:21. E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E o versículo 20 diz o seguinte: se um homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, desculpa, gente, você vai no culto, você vai na missa, você vai não sei aonde, qual que é a tua religião, qual que é a tua espiritualidade. Mas a Bíblia tá falando aqui, se você não ama o teu próximo, que você vê, que você toca, que você ouve, como você pode amar a Deus? Como você pode me amar? E a indignação de Deus é a minha também. Você é um homicida porque você mata seu irmão. Tá aqui, 1 João falou que quem não ama seu irmão permanece na morte. Os valores do reino são invertidos. Quem quiser ser o primeiro será o último. Quem quiser ser servido servirá. Se você olhar uma mulher, se você olhar um homem cobiçar dentro do seu coração, você já adulterou com ela. E se você odeia seu irmão, você já cometeu homicídio dentro do seu coração. Você matou o seu irmão. Sabe por que você não precisa dar perdão? Porque a pessoa merece. Você não precisa dar perdão porque a pessoa mudou. Ou você não precisa pedir perdão porque a pessoa merece. Você não precisa pedir perdão porque a pessoa mudou. Ou porque você sentiu. Perdão é decisão. Você vai lá e faz em obediência a Deus. Perdão vezes casamento. A gente olha muitos casamentos do passado e fala, nossa, que lindo, esses casamentos duraram 50 anos. O casamento do meu avô e da minha avó duraram 50 anos. Mas o problema do jovem é achar que a gente casa com o rosto bonitinho, né? Só isso. E aí a gente não perdoa e tal. E vem os problemas do casamento e mostra o que é realmente um casamento de verdade. Um casamento para durar 50 anos. Um casamento para durar 40 anos. Um casamento para durar 60 anos. Tem que ter muito perdão. Mas eu gostaria de continuar esse vídeo sexta-feira às 9 da noite. Eu espero você para continuação. Quem precisava ouvir essa mensagem está ouvindo. Deus não quer mudar o outro. Deus quer mudar você. Te espero até sexta-feira.